Às vezes eu fico chateado quando o ROI fica alto, porque significa que eu perdi a oportunidade de ganhar mais dinheiro. E quando eu estou falando de funil de aquisição, não estou falando nada mais, nada menos do que dinheiro no bolso das empresas. Se a IA falou que aquela escola é melhor, é só questão de data e preço. A gente tem que pensar nesse funil de aquisição como um todo. Tem jornadas que são literalmente de minutos e tem jornadas que são de 6 meses ou 1 ano, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do nosso programa ROI Sem Filtro, um oferecimento M2BR Academy, a melhor escola de marketing digital e IA do Rio de Janeiro. Estúdio Bis, lugar que estamos gravando aqui esse maravilhoso programa. E se você tiver interesse em saber mais, estiver no Rio de Janeiro, vai ser um prazer te receber. E BMB Digital, a sua agência de marketing digital. Dado os recados, volto a apresentar aqui o meu querido co-host, que vai dizer o tema do programa de hoje. Bruno Biságio, seja muito bem-vindo. Grande Ricardo Marcílio, muito obrigado mais uma vez pela essa apresentação maravilhosa. E hoje o nosso tema vai ser funil de aquisição. E quando eu estou falando de funil de aquisição, não estou falando nada mais, nada menos do que dinheiro no bolso das empresas. Mais clientes, mais vendas, mais leads, mais pessoas interessadas naquele produto. Tá, então esse daí é o nome que vai para o YouTube, né? Só pro editor depois. É isso. Ele que lute. Tá. Ele que lute, o problema não é meu. O editor é dele, né? Entendi. Não, beleza. E não necessariamente é só funil digital ou tráfego pago, então abram as cabecinhas, a gente vai falar de coisas que vão além disso, né? Lembra lá, ROI, né? Lembra que é o nome do programa, então ROI Sem Filtro, estamos falando de retorno sobre investimento. Tá, às vezes o seu retorno não está somente no digital. Isso é uma das coisas que as pessoas erram muito ainda, que é botar todos os ovos na mesma coisa. Ou é só no analógico, ou é só no digital. Elas não conseguem fazer a conexão dos dois, né? E no final que as empresas existem para dar lucro, basicamente, né? Então, se não está acontecendo isso, a pessoa está deixando muito dinheiro na mesa, né? E quando a gente pensa em ROI, a gente tem que pensar nesse funil de aquisição como um todo. O pessoal sempre escolhe um grande vilão, mas às vezes ele está no começo. O que vem antes desse lead ou dessa venda acontecer? Um bom produto, uma boa oferta, aí sim depois um bom marketing, uma boa publicidade como um todo. E aí esse lead pode chegar e aí para converter ainda tem a venda e tudo mais. Então, em pequenas palavras isso tudo, mas eu queria na verdade começar a falar sobre oferta e produto, Ricardo. Lá atrás, lá no começo desse funil. Tá. Será que todo mundo sabe o que é funil? Eu não sei, a gente pode começar nessa parte aí, por favor, me diga. Não. Você que é especialista, não vou me meter nisso não. Fala aí o que é funil para o povo. Eu acho que até o nome funil já está um pouco defasado, né? Porque a que a gente vê nesse caminho dessa pessoa se expor a uma marca, se expor a um produto, até ela virar cliente, ou mesmo que seja de uma vez só, mas comprar algo, eu prefiro até chamar de uma jornada de cliente. Jornadas que faz mais sentido, né? Basicamente um ponto inicial, quando a pessoa conhece a sua marca ou já tem algum prévio conhecimento antes, qual é a jornada, o caminho que ela faz e quais são os pontos de contato até ela efetivamente virar um cliente, ou seja, né, tirar o escorpião do bolso e basicamente virar seu cliente, né, pago. É isso, acho que essa é uma boa definição, né? Essa jornada do cliente. E, na verdade, quando você está do lado da empresa, o que você precisa fazer para que esse cliente se torne, ou esse possível cliente se torne seu cliente. Pois é, e aí acho que vale a pena a gente falar aqui que a gente tem jornadas simples, jornadas complexas, às vezes produtos caros com jornadas simples, às vezes produtos mais baratos com jornadas complexas. Então, assim, tem que analisar ponto a ponto, né? Não é uma coisa que você aprendeu um funil ou aprendeu uma sequência e você vai jogar a mesma carta, né, em todas as mãos aí que a vida lhe apresente, né? Se a gente for brincar de pôquer ou de jogar buraco, né? Você não aprendeu a mesma sequência, você vai usar em tudo, né? Você tem que se adaptar. Então, por exemplo, tem um exemplo que eu gosto de dar em sala de aula, já falei que não ia falar e estou falando, né? Perdão. É porque um podcast é uma conversa, né? Não é uma entrevista. Não é uma entrevista. A gente está aqui batendo bola. Você tem um ponto. Cara, tem um funil, por exemplo, que ele é muito rápido, muito simples e muito eficaz.
E normalmente vai fazer sentido ser um funil digital em que você tem que fazer o possível para aparecer em primeiro lugar do Google ou em primeiro lugar das coisas. Sabe que funil é esse? Sabe que produto é esse? O que você chutaria? Chaveiro às 2h30 da manhã. Urgências. Cara, é isso. 2h30 da manhã você não vai ficar procurando qual é o chaveiro. Quer dizer, de repente tem algumas pessoas que sim, mas né, se você é uma pessoa normal, normalmente perdeu a chave às 2h30 da manhã e não tem ninguém perto ali, está procurando um chaveiro, vai ser um anúncio, né, para quem está até 1 quilômetro da busca, um chaveiro 24 horas. Sim. E é importante você ficar em primeiro, porque no caso o cara vai apertar o primeiro que vem perguntar se ele pode ir em casa ou se ele consegue fazer uma cópia lá da chave reserva, no caso ele ir até a casa e pronto. O segundo lugar nesse caso não vai ter muita atenção, é um funil muito rápido, né, de urgência. Né? Ele só vai acontecer se o primeiro não responder. E outro que também é muito rápido, que é o reboque, né? Por mais que você tenha ali seguro não sei o quê, quando você não tem, ou se o seguro não vai te atender, reboque. Acabou. É também nesse esquema. É o muito rápido. Você não, é o no-brainer. É uma urgência. Você não precisa, mas eu prefiro o reboque, eu prefiro o chaveiro. Não tem dessa. É qualquer um que vier para solucionar o meu problema. Inclusive, tive aluno que tinha esse mercado relacionado a carro, né? Quando dava pane elétrica no carro, trabalhava ali. E é só urgência, e era muito rápido. Ele falou, não, Bruno, para mim, eu só preciso realmente aprender Google para eu subir nas pesquisas. Porque, de resto, meu trabalho roda bem. Pois é. Aí, basicamente, fazer anúncios, fazer oferta, como você falou, fazer os produtos, quando você tem esse funil reduzido, ele basicamente, você tem que se preocupar em passar algumas coisas que têm a ver com urgência. Né? Te atendo agora, pode confiar que vai dar certo, né? Você não vai ficar na mão, se você ligar eu vou atender. Né? Enfim, é isso que você precisa passar. Óbvio que de repente alguma coisa de preço, só para o cara ficar mais tranquilo, parcela, mas não diz qual é o preço e tá tudo certo. Diferente de um outro produto, sei lá, uma pós-graduação. Eu ia comentar o curso a consultoria. A pessoa sabe que precisa, ela sabe que tem um problema, ela já foi buscar o consultor, mas aí ela começa a procurar vários consultores de diversas metodologias e o lead time, aí explicando que o lead time é o tempo que esse cara a partir do ponto que ele vira um lead, que ele entrou em contato até fechar, é grande. Então, eu entrei em contato, às vezes demora 2, 3, 4 meses até fechar. E até ele tomar a decisão, isso quer dizer, perceber que precisa de um consultor, já foram mais 4, 5 meses. Então, ele demorou quase 9 meses para definir que ele precisa de um consultor e que consultor é esse. Então, esse funil ele é muito mais longo, ele precisa de diversas etapas até concretizar em dinheiro no seu bolso. Então, consequentemente, ele vai ser também um funil mais caro. Pois é. E aí, para quem já está num nível mais avançado ou já entende um pouquinho mais dessa lógica, a gente tem algumas métricas que são importantes e que tem a ver com o modelo de negócios e com o que você vende, para o público que você vende. Né? Então, a gente chama isso de ciclo de compra, né? Ou de tamanho de jornada. Então, assim, tem jornadas que são literalmente de minutos e tem jornadas que são de 6 meses ou 1 ano. Né? Pensa numa venda de B2B, em que você precisa primeiro prospectar, depois capturar esse lead, depois entrar em contato com a primeira pessoa e aí você vai quebrando as barreiras internas de todos os decisores até que todo mundo concorda que seu serviço, né, que seu produto é bom. Aí tem o processo de compras que vão tentar esmagar você e se você sobreviver a tudo isso, você vende, né, depois de 1 ano. Então, o pessoal vai ter alguns cuidados com relação a isso. Por exemplo, uma análise de pipeline, né? Sim. Que é saber em quais etapas dessa jornada, desse funil, o cliente está. Porque ele tem uma média de que, sei lá, se tem um monte de cliente no meio dessa etapa, ele só vai poder contar com aquele dinheiro ou uma parte daquele dinheiro daqui a 6 meses. E até você começar a analisar, quando você pensa essa jornada, onde está o meu gargalo? Exatamente. E aí é isso, né? O que você pode fazer para acelerar essa jornada? Será que se eu mudar um processo aqui? Será que se eu conseguir pular uma etapa
da empresa, Sim. já indo direto no gestor de RH, por exemplo. Ou seja, eu comecei a incluir a ida em eventos ou Sim. organizar eventos e chamar stakeholders. Será que eu não acelero isso? Então a graça vai nesse tuning, né? nesse ajuste assim, que você consegue fazer. E aí você falou uma coisa que a galera tá... Acho que o pessoal está se tocando de novo agora. Eu ouso dizer que 2025 foi um ano decisivo relacionado a isso, que é voltar a ver gente no presencial. Pô, com certeza. As pessoas até 2024, não, tudo online, tudo isso, tudo aquilo, deixa. Mas agora 2025 a galera percebeu que eu tenho que fazer a parte digital, mas eu preciso também conhecer gente nova, voltar o networking, infelizmente está até uma palavra meio bobinha agora, né? Mas voltar a conhecer gente, a fazer conexões reais para que o seu negócio continue andando. Porque isso, inclusive, diminui o tempo de jornada desse cliente. E aí eu vou dar um exemplo. Eu tinha clientes nos Estados Unidos, eu paguei a passagem, paguei hotel, paguei aluguel de carro, porque era em Houston especificamente, fui visitar todos os meus clientes. Naquela época eu estava com 7 só em Houston. Poxa, Bruno, saiu caro. Não saiu. Saiu barato. Porque além de tudo lá, fechei mais um cliente novo, mas todos eles passaram a ficar comigo mais um tempo. Que provavelmente dentro dessa jornada ali ficaram mais um pouco. Então é importante que a pessoa chegue lá e comece a fazer a conta de o quanto vale eu ir lá resolver, quanto vale eu ir lá e me mostrar, olha, fulano, vem aqui, lembra que a gente conversou? Ó, tá aqui, vamos fechar contrato, papapá. Isso muda tudo dentro. Por quê? E aí eu sempre trago um outro ponto que eu acredito muito, que é a relação de venda, ela é uma relação humana. As pessoas querem olho no olho, as pessoas querem sentir verdade. E quando você está junto ali, você encurta essa jornada pelo simples fato de que você está aumentando um ponto de contato com você. Não é só auditivo, não é só visual, é sinestésico também. Então você tem os 3 ao mesmo tempo. Olha, a pessoa vê. Gostei dessa palavra, hein? Olha, estudei antes de vir. Repete aí para o povo. Como é que é sinestésico? Auditivo, estímulo auditivo, estímulo visual. Então, o visual eu estou vendo o anúncio, enfim, estou vendo a propaganda. Essa aí todo mundo sabe, vai para outra. Nem tanto, porque o pessoal acha que é só TV. Ah, tá. Mas não, te ver também. O auditivo é você mandou o áudio ou você ouviu a mensagem, o sinestésico é tocar. Tudo aquilo que tem a ver com tocar, ver, estar junto é sinestésico. Sentar à mesa um com o outro é sinestésico também. Apertar a mão é sinestésico também. E aí você aumenta a quantidade de estímulos para você. Levando em consideração, para você fechar uma venda, existe um estudo que diz que você precisa de pelo menos 7 contatos com aquele produto, com aquele serviço, com aquela marca. Pelo menos 7. Então de 7 para mais. Às vezes 20, 25, mas de 7 para mais. Imagina quanto você encurtou isso com uma ida. E aí, pensando em Rio de Janeiro, foi uma ida... Você gastou R$150 só de Uber, por exemplo, táxi, Sim. Enfim, tanto faz, que você fechou um contrato muito maior com isso e pensando no LTV. Só porque você aumentou os estímulos ali dentro. Então, dentro dessa jornada do cliente, a gente tem que pensar em quantas vezes esse contato acontece para que ele tome logo a decisão de forma rápida. Você falou um negócio aí que é aumentar o LTV. O que seria LTV, Bruno? Traduzindo nada, falar em inglês mesmo. Lifetime value é quanto tempo esse cliente fica com você e quanto de dinheiro ele te dá nesse tempo. Em média. Em média, claro. Né? Então, vou dar um exemplo. O lifetime value, então, é o valor do tempo de vida desse cliente, ele vai ser, sei lá, 50 mil. Por quê? Porque durante o tempo que ele ficou, ele deu 50 mil para a tua empresa. É isso. Pois é. E aí, lá para frente, pessoal que gosta de mexer com SaaS, né, com recorrência, tem umas relações importantes de manter o CAC relacionado ao LTV, né, em até 3 vezes. Isso. Você precisa, quando o custo de aquisição do cliente começa a ficar muito próximo do LTV, significa que é um negócio que não é sustentável. E quando você consegue baixar isso, significa que o negócio vai dar lucro, mas é papo para outro programa. É só abrir essa brechinha aqui para o pessoal não ficar na dúvida. E até para pensar também. Até você já deu uma dica que qualquer pessoa que pense em negócio, peraí, aproveitar que final de semana, deixa eu fazer essa conta aqui para ver se faz sentido, se eu estou acertando esse negócio ou não, porque o lucro às vezes está baixando. Exatamente.
E aí, Bruno, o que eu tô pensando aqui é a gente falar um pouquinho de algumas coisas relacionadas ao próprio ROI, né? Uhum. Junto dessa parte de tráfego, de funil, perdão. Quando a gente fala de ROI, tem algumas coisas que acho que são importantes da gente falar, que tem a ver com escala. Tá. E tem a ver com nem sempre o ROI alto é um ROI bom. Já vou me explicar. Olha, ousado ele, né? Ousado. Pois é. Se eu invisto R$10, tenho um ROI de 10 vezes. Tá. Tive um resultado final de R$100 no meu bolso. Ok. É bom? Em tese, sim. Se eu invisto R$1.000, tenho um ROI de 5 vezes. Tá. Fiquei com R$5.000 no meu bolso. Eu tive um ROI pior, mas é um cenário melhor ou pior do que esse? Imaginando que não tem custo fixo. Ok. Tá? Bom, melhor. Tem mais dinheiro no teu bolso. Então, uma coisa que as pessoas normalmente não se ligam muito é que, às vezes, um ROI alto significa que você deixou passar alguma oportunidade de ganhar escala, porque, na verdade, certo, o sweet spot que a gente chama, né, assim, aquele ajuste fino, é uma relação entre escala e ROI. Sim. Você pode ter os clientes que você sabe que vão dar retorno, você coloca uma publicidade mínima dele lá no remarketing, vai explodir o ROI, mas você vai bater num teto. Sim. Ao passo que se você aumenta o seu investimento, o ROI ele tende a diminuir. Né? Então, o problema todo é esse, né? Você tem uma relação inversamente proporcional entre escala e ROI. Sim. É difícil você escalar mantendo o mesmo retorno sobre o investimento. Então, é uma ideia que é um contrassenso você falar, mas às vezes eu fico chateado quando o ROI fica alto, porque significa que eu perdi a oportunidade de ganhar mais dinheiro. Eu tava... Faz sentido isso ou eu tô... Não, faz total. Porque, na verdade, não é nem sentido. É a realidade que a gente vê no dia a dia, né? Eu prefiro, efetivamente, botar, e aí em cifras muito maiores, 100 milhões e receber 200 milhões, do que botar 10 mil e ganhar 100 mil. É simples. Sim, imaginando que não tem custo fixo envolvido, exato, tem um monte de coisa. Assim, a gente tá, conta de padaria, não, conta de papel de pão de padaria. Absurdo, mas sim. Mas é isso. No final tem 100 milhões no meu bolso e o outro só tem 40 mil. Mesmo que seja só o dobro do seu investimento, só o dobro. Mas não é... Né? E acontece na escala isso, né? Você vai botar mais dinheiro no começo, ali na entrada para captar, para ganhar mais dinheiro. Sim, em toda a estrutura como um todo para você adquirir, mas só que você vai ganhar o valor bruto no final, levando em consideração que não tem custo fixo, muito maior. Quanto mais você quer, mais perto fica um do outro ali. Isso é normal. Legal. Isso é normal quando a gente está pensando. Mas eu queria voltar na questão do funil, que a gente estava conversando, né? Você falou uma coisa muito interessante. Eu posso botar um dinheiro, explodir e tal, e como é que eu consigo fazer isso até de forma mais rápida? Né? E eu queria começar falando de produto e oferta. Porque isso pode acelerar em muito o teu processo de aquisição. Então o pessoal fala, eu estou com um produto bom, mas não vendo. Você já ouviu falar nisso muito? Já, muito. Inclusive, clientes nossos chegam, não, mas eu tenho um produto maravilhoso, como é que não vende? A gente explicar, porque a tua oferta não está muito boa, ela não está chamativa, as pessoas não conseguem entender como aquilo é melhor do que, por mais que ele efetivamente seja melhor, quando a pessoa vê na mesa dela, ou enfim, vê na casa dela, ou usa o serviço, quando vê ali, ela entende que é melhor, só que saiu muito mais caro para você adquirir esse cliente, e aí sim traz, o produto é ótimo, mas a oferta, como eu estou comunicando, não está boa. Você já viu isso aí já viu muito pouco isso? Não, muito. E às vezes a gente não tem nem como saber se a oferta é boa ou não sem teste, né? Sim. E é uma das vantagens que a gente tem no digital é poder testar um pouco mais barato. E, enfim, levando para o tráfego pago, tem os famosos ugly ads, né? Ou seja, os anúncios feios. Adoro. O sorriso dele. Porque eu sou fã do ugly ads, eu sou fã. Porque anúncio feio vende. Nem sempre, mas
enfim, pode ser que venda. Outro programa a gente discute sobre isso. Mas tem um caso emblemático de um amigo meu. Esse amigo seu, entendi. Um amigo meu. Pegou um cliente e a identidade visual era horrível, cara. Assim, era bem feio. E era uma marca grande. Então, esse meu amigo ficou muito animado, porque ele falou, cara, se já está vendendo esse patamar com essa identidade visual terrível e com essas ofertas meio cafonas e tal, cara, quando a gente conseguir colocar isso internamente, né, com planejamento, né, com os profissionais que ganharam prêmios relevantes na publicidade, com os designers artistas, com os copywriters, com toda a estrutura que se tem na agência, cara, isso aqui vai bombar, né? Vai ser ótimo. Eu não tô me segurando. É a lenda do mas não, se eu melhorar tudo, vai vender pra caraca. Então conte, vai. E aí, cara, né? Foi tudo melhorado e 30% a menos de venda no primeiro mês. 25% no segundo. E vocês foram demitidos. Não, vocês não. Não, você já fala agência como um todo, entendeu? Terceiro mês perdeu a conta. Perdeu a conta, entendi. Mas foi feito um trabalho de planejamento incrível e tal, e aí depois voltou a identidade antiga e fiquei sabendo depois que o patamar de venda, inclusive, superou o anterior. Então na verdade precisava ficar bonito para voltar a ser feio e o pessoal valorizar o Exatamente, feio. Né? Entendi. Mas é só para falar porque às vezes as coisas não têm lógica, ou a gente tem que ter um papel de humildade também, que a gente não entende a lógica de determinados públicos ou não consegue capturar o que é importante para aquela galera. E assim, lógico que beleza, visual, cuidado com a marca é importante, mas às vezes você tem momentos que anúncios mais diretos, copies mais agressivas vão vender mais. Sim. E aí cabe ao gestor entender se vale a pena abrir mão um pouquinho da identidade de marca ou de alguma construção de longo prazo para vender mais algo que pode ser de curto prazo, ou a identidade da marca pode ser essa. Assim. Cara, tinha um site... Site horroroso, cara, chamava Boa Dica. Não sei se você conhece desse site. Já ouviu falar. Perdão aí. Foi mal, pessoal do Boa Dica, não processa a gente, por favor. Eu acho que era Boa Dica, se não for também, enfim. Mas era um site de listagem de coisa de informática. Sim. Cara, ele era o benchmark de todo mundo e foi um dos sites mais feios que eu já vi na minha vida. Mas vendia pra cacete e toda vez chegava na agência alguém querendo fazer um Boa Dica. Eu quero Boa Dica porque o Boa Dica é horroroso e eu vou ficar rico e eu conheço os lojistas, etc. Cara, toda vez fazia um Boa Dica mais bonito e nunca pegava. Porque, enfim, o pessoal já estava acostumado, acho que a usabilidade era boa e quem estava indo comprar não estava ligando para isso, estava ligando para ser rápido, porque já estava acostumado. Enfim... só deu problema no dia que o Boa Dica resolveu se modernizar. Aí ele se deu mal. Mentira, essa parte eu estou inventando, mas eu não sei o que aconteceu. Mas seria um bom final de história, né? Volta com o ugly Boa Dica. No meu storytelling foi isso que aconteceu. Mas enfim, é só para dizer que não é óbvio, né? Necessariamente você vai testar, vai para caminhos, por isso que é importante... Essas ofertas, né? Que a gente tem que testar. E quando era tudo muito analógico, tinha que ser quase um mega... Além do mega estudo que a gente já faz no digital, tinha que ser quase um sniper. Porque a chance de não funcionar é grande e acontecia muito. O legal é que o digital veio para você testar várias abordagens, várias ofertas para o mesmo produto. E quando você traz isso, mais do que tudo, você vê no resultado final. No número de... engajamentos, número de cliques, número de páginas, número de vendas, de acordo com cada oferta para o mesmo produto. Né? Então, para o pessoal entender mais fácil o que é uma oferta, eu vou trazer só o exemplo desse copo aqui. Eu posso falar, compre o copo que você está com sede, senão sua água vai cair no chão. Isso é um tipo de oferta. Eu posso falar numa oferta voltada para... o quanto esse copo é bonito e ele cabe perfeitamente na sua mão e leva na sua boca a anatomia, a ergonomia do copo. Beleza, é uma outra oferta. Posso dizer só que é um copo de 300 ml. Por que você vai beber num copo de 200 ml? Você pode beber num de 300. Então só aqui a gente criou 3 ofertas diferentes. Ou pode ser uma não destrua o planeta, né? Pode ser uma não destrua o planeta com os copos de plástico descartáveis. Use um copo que vai ser seu.
Exatamente. Então, assim, a gente trouxe 4 ofertas aqui. Se fosse só no analógico, e não é que eu seja o arauto digital, não, apenas não. Existem muitas coisas analógicas que precisam acontecer dentro de um funil de aquisição. Mas quando a gente está falando de oferta, no digital a gente consegue testar mais rápido. A gente testa para o mesmo público essa oferta via diversos canais, a gente vai falar até um pouquinho disso depois, e eu vejo qual funciona melhor. Eu pego 1 ou 2 ofertas que talvez sejam iguais em termos de resultado, vou lá e oferto e testei. E aí eu começo a ir para o outro lado, que é aumentar o volume de exposição, de pessoas expostas a essa oferta. Pois é. E aí tem mais um caos, né? Tô cheio de caos hoje. Hoje tá bom. Hoje tá bom. Tô cheio de caos. Essencialmente eu sou um cara do digital, né? Do digital ou do marketing na internet. Daqui a pouco vai querer marcar uma call por causa do deadline. Exatamente. E então, assim, obviamente minha cabeça acaba funcionando buscando mais esse tipo de solução, mas com o passar do tempo eu tenho tentado ficar mais receptivo a outros canais. Legal. Até porque tem feito sentido, né? Sim. Enfim, eu gosto de dinheiro, gosto de ROI, gosto de resultado, então assim, eu não tenho nenhuma fidelidade ao digital. Assim. Se todo o dinheiro do mundo viesse do analógico hoje, fique tranquilo que eu estaria lá. Assim. Então, pior é que eu concordo. Eu também sou desse tipo. É isso. Eu tenho até um caso sobre isso, mas aconteceu primeiro. Tinha uma empresa que eu tinha proximidade e basicamente eles estavam começando, era uma startup e era bem interessante até. Eles vendiam como se fosse um clube de assinatura com brinquedos para criança. Assim, né? Uhum. Então, dependendo da idade do seu filho, essa seleção, essa curadoria, ela vinha diferente. E todo mês chegava na sua casa. Foi na época que teve um boom aí de clube de assinatura, né? Depois desceu, hoje em dia acabou, enfim, alguns estão se mantendo, mas virou um negócio que agora está no equilíbrio até onde eu sei, né? E aí a gente estava discutindo muito isso de canal de aquisição. Né? É complicado, você não pode fazer propaganda direto para criança. No digital, como é que você consegue achar... Digital, perdão. Como é que você consegue achar os pais ou qual é a oferta que você faz? Uhum. E tinha um orçamento muito voltado para o digital. E aí, em algum momento, foi levantado, né? Eu não sei quem foi, mas foi levantado. Vocês já fizeram alguma ação que não seja digital? Não, falaram para a gente que é mais barato e tal. Vocês já experimentaram ir no Baixo Bebê? Estou falando do Rio de Janeiro aqui, né, pessoal? Ou na porta dos teatrinhos do Teatro da Gávea e com um panfleto lá com falar sobre isso? Não. Então, o que vocês acham, em vez de pegar, sei lá, R$2.000 e colocar no Google na Meta, pegar e contratar uma diária de uma pessoa para panfletar ou para oferecer uma amostra grátis? Olha eu, né? Ricardo Marcilli falando que talvez panfletar seja uma boa solução. Quero só dizer que tem por trás disso que você está falando, tem uma coisa genial. Primeiro que você está indo diretamente naquele público sem erro. Quem está no Baixo Bebê ou está no teatrinho infantil o público. É o pai, porque você tem que achar o pai e a mãe, né? E é a criança que vai dizer se gostou ou não. E a segunda coisa é que, efetivamente, pensando R$2.000 em uma diária, ali sai mais barato, porque se você fizer 10 mil panfletos, você vai gastar R$200 hoje. E a diária de uma pessoa dessa é R$60, você vai fazer... R$60? Eu vou fazer mais então, que vale a pena. Uma diária de um panfleto. Vai dar ROI, pô. Vai dar ROI pra caraca. Ainda dá pra comprar o McDonald's depois, pô. Vai dar ROI. Desculpa, gente, falei McDonald's, não era pra falar. Vai dar ROI. Mas enfim, aí acabou dando super certo, assim, né? É óbvio que tem um limite, é o que a gente tá falando, né? Tem escala. Você chega a um ponto que você não consegue mais, pelo número de eventos que acontecem, chegar em tudo isso. Mas em determinado momento, valeu muito a pena. Valeu a pena gerar caixa e desse caixa você usar para buscar outras camadas, né? Como se fosse uma cebola. Você começa pelas frutas baixas, que a gente chama, né? Pega o mais fácil, pega o mais simples, depois você ficou mais robusto, gerou mais caixa, aí você vai para o próximo nível e vai escalando e assim por diante. Mas na verdade, a sacada aí foi essa. Tipo, qual é a grande vantagem do digital? Né? Fazer uma segmentação precisa. Sim. Eventos de sábado... Cara, ninguém tá ali porque
Porque não é pai, assim, né? Que eu gosto. Eu gosto de comer a comida da criança. Não, não é. É isso. Tipo, as pessoas estão ali, inclusive, estão preocupadas ou pela diversão do filho ou estão desesperadas, falando português claro aqui, que precisam fazer alguma coisa com a criança que está em casa tocando terror e você tem que ter um programa ali no meio do dia para encaixar e ter um alvo ali, né? Falando, vai ter isso daqui depois. Né? Então... E uma das coisas que eu queria, na verdade, jogar para o público, na verdade, é por que um ou outro? Por que não os dois ao mesmo tempo? O analógico e o digital. Não tem sentido. Se você tem esse canal, você pode ir também para o analógico, não tem sentido você não fazer. E eu tenho um outro caso, que é uma faculdade de cidade pequena, cliente nosso, e ele está expandindo, ele tem outras faculdades em cidades que ele chegou agora, mas da cidade que ele já está há muito tempo, a faculdade dele só detém apenas 94% da população da cidade que está na faculdade é na faculdade dele. Então não tem muito o que crescer. Entendi. Os outros 6%, sei lá, o pai é zilhardário, a mãe é zilhardária e levou para outra faculdade nos Estados Unidos. Então, tanto faz. Está fazendo a distância também, está fazendo EAD, sei lá. Não. Inclusive, a dele também é EAD, é presencial, é tudo. Não, por isso que é 94%. Entendi. Que maravilha, hein? Esses 6% é fora da curva. E mas por que eu vou pegar? Vai ser muito esforço para pegar 6%, que não vale a pena. E aí eu falei com ele, cara, por que a gente não faz uma ação digital nesse polo? Aí que ele me falou, Bruno, sabe qual é o meu custo de relacionar? Ele não é um custo baixo, mas o meu custo para fazer essa manutenção de 94% são 2 eventos presenciais na cidade durante o ano. Caramba. Que é um na festa da cidade e o outro, agora não vou lembrar agora o que ele falou, o da festa é o que mais dá dinheiro, porque é ali no meio do segundo semestre. Que na verdade é fazer as pessoas darem de novo os nomes ali, porque todo mundo faz 18 anos ou 17 anos todo ano, só que essas pessoas todas estão indo na cidade, ou estão indo na festa da cidade, e as cidades em volta também. Eu só quero, vai lá, olha, eu dou aqui não sei o quê, ou você vai, de repente, participar de alguma coisa, que é mesmo, mas é no analógico ainda, nem. Não vou cadastrar, não, me dá seu nome, telefone, WhatsApp e o e-mail. No papel, na segunda-feira seguinte, está todo mundo ligando. 90 analógico. E aí nas outras cidades é diferente. São cidades muito maiores, né? A gente já está falando muito maiores. Em relação à cidade que ele está, assim, né? Que é de 40 mil habitantes. Mas quando você vai para uma cidade de 300, 400, aí você precisa fazer os dois, porque você está competindo já com outros grandes players de faculdade do Brasil e tal. E aí volta a pergunta. Olha que sacada dele. O cara faz os dois. E a pergunta é por que a maioria das empresas que podem, não estou falando que é para todo mundo, não estão fazendo os dois? Exatamente. Porque o que interessa é o ROI. É botar dinheiro no bolso. E aí o ROI é o máximo de dinheiro possível com o menor custo possível. Galera, é o possível, tá? Porque o objetivo no final é o faturamento maior e mais do que o faturamento, o lucro. Com alguma variável de esforço aí também. Sim, né? claro. Que às vezes você vai ter essa relação, mas vai ter um esforço gigantesco e não vai sobrar tempo para mais nada, né? Então às vezes tem essa terceira força aí também. Mas aí no geral é isso. E cara, é um case que eu fiquei assim, cara, que sacada. Mas acho que o recado que a gente deixa aqui é quanto mais você entender o que você está fazendo em termos de público, jornada, o que acelera, o que diminui, o que é fundamental para você, melhor, né? Nem tudo que se fala na internet ou as fórmulas prontas vão se adequar para o seu negócio ou para quem você esteja atendendo, né? Então, exatamente. É importante isso. E aí, o outro ponto é a gente conseguir aumentar, testei a oferta e tal, a gente conseguir aumentar a exposição desse público à tua oferta. Como é que, assim, como é que a gente consegue fazer isso? E aí eu posso trazer várias opções, né? Tem a parte do analógico, eventos, estar nos eventos, conhecer pessoas que vão ganhar indicações e tal, analógico. E eu trago ainda outdoor, trago painéis, hoje o outdoor não é mais de papel necessariamente, e tem o digital também, que ele é muito veloz, ele é de diversas formas. A grande verdade é que nesse meio do caminho dessa jornada, para esse cara, para dentro desse funil, para ele decidir se tornar um lead ou mesmo efetuar uma compra, ele precisa estar exposto à sua marca, à sua oferta e tal. E aí eu queria saber, te perguntar agora, devolvi, a gente nem combinou isso, vai tomar no meio do respeito, que nem tu faz comigo.
top 3 formas de exposição de marca. Nossa. Vou recorrer ao depende. Essa frase é minha. Que é a resposta básica do profissional de marketing. Mas eu posso falar de algumas aqui que fazem sentido. Cara, para mim, por incrível que pareça, é boca a boca. Não sei se dá pra gente... Na verdade dá, né? Se você... O Flávio Augusto, né? O WhatsApp, eles cresceram com base nisso, né? Com base em como é que você faz para buscar mais recomendações, né? Seguradora, Prudential, etc. Sim. A base do negócio é isso, né? Sim. Por mais que você vá visitar um cliente, não tem problema se você não fechar, tem problema se você não voltar com 5, 10, 15, Sim. 20 nomes para isso. Então, acho que esse é um canal que você acaba negligenciando bastante, né? Sim. As pessoas em geral. Mas é um canal complicado porque tem a ver com técnica de venda, tem a ver com a crença limitante que a pessoa vai ficar chateada porque você, enfim, tá meio que invadindo e pedindo uma indicação. Tem momentos certos para você fazer isso, tem scripts corretos. Sim. E tem perfis de pessoas que vão fazer isso sem se incomodar tanto. Sim. Mas assim, o boca a boca, a indicação direta de alguém que a pessoa confia é um canal que tem um ROI gigante. Ótimo. Show. Tá? Esse é um. Segundo, o problema desse canal não é o ROI necessariamente, mas ainda é o volume. Tá, beleza, com certeza. Chat GPT. Chat GPT e IA no geral. Cara, eu fiz um estudo aqui. Os meus leads que vêm do Chat GPT, do Gemini, de qualquer coisa, eles têm uma probabilidade 3 a 4 vezes maior de fechar. Que legal. Então, o estudo é bem simples, né? Pega o Google Analytics, compara uma fonte de tráfego com outra e vê qual é a taxa de conversão. Não mudou muita coisa. Exatamente, né? E aí eu quero trazer um ponto, então. Então, você está dizendo que hoje, enquanto a gente está gravando, né? E provavelmente quando for ao ar, que o GEO, né? Que é o SEO para as grandes... Generative Engine Optimization. Uau, que inglês. É o quê? Inglês de qual? Como é que é? Da WhatsApp? Não, da vida mesmo, de videogame, de RPG. Gostamos. Foi ali que eu aprendi. Foi isso. Então, assim, o GEO, que é o novo SEO, né? Porque ele está dentro das IAs. GEO, para quem quiser pesquisar. GEO. Ele é um canal onde toda empresa que está no digital precisa se preocupar. Sim. Se preocupar no sentido de estar lá e estar bem ranqueado. Sim. E é como canal de aquisição. Por quê? Basicamente, a maior parte das pessoas não faz a menor ideia de como a inteligência artificial funciona, de como ela é importante. Inclusive, fazendo jabá aqui, tem um curso fantástico no M2BR Academy. Se você quiser, esteja à vontade para pegar tanto a parte online quanto presencial. Mas voltando aqui, o que acontece? A maioria das pessoas vê a inteligência artificial como um grande oráculo. Como aquele que sabe de tudo. Então, se a IA... Eu fui lá e fui fazer uma pesquisa. Poxa, qual é o melhor curso de tráfego pago presencial no Rio de Janeiro? Se você fizer esse teste, depois conta aqui nos comentários o que aparece, tá? Não vou falar nada. Você não vai falar quem é? Não vou falar. Você vai entrar lá no Chat GPT ou no Gemini e você vai descobrir. Quando a inteligência artificial, que é a inteligência suprema e que tem todos os dados para fazer a melhor indicação, porque de fato é o que as pessoas estão fazendo, né? Transferindo o julgamento, transferindo a responsabilidade para uma IA indo atrás. Se a IA falou que aquela escola é a melhor, é só questão de data e preço. Sim. A autoridade, a indicação já está resolvido. É quase tão bom quanto uma indicação direta de um amigo. Pesado essa, hein? Mas eu quero dizer o motivo disso. Eu estava conversando ontem com meu sócio sobre isso. E a gente estava conversando sobre o quanto o GEO é importante e quanto a gente deveria voltar a investir no que não é só tráfego pago. Tenho que voltar nisso. Por quê? Porque como você tem uma conta no GPT ou qualquer outra, tá? Cloud, qualquer coisa assim, aquilo fica tão personalizado para você que você passa a acreditar que aquela resposta ela é feita exclusivamente para você. Uhum. E como é uma conta e tudo que você faz ali em teoria não vaza, não está na internet, como vou dar um exemplo, um site que está indexado no Google, o que está ali dentro é meu e aquilo passa a ser mais importante porque é meu. Essa sensação de
não é pertencimento, mas de posse daquela informação, ela é única. Caramba, no meu GPT disse isso, então, enfim, na minha IA disse que era isso, então eu vou acreditar a partir disso. Pois é. E aí o problema todo é a escala, como a gente estava falando, Sim. né? O ROI é enorme, mas o percentual de buscas de pessoas que fazem ainda as buscas intencionais de compra no GPT, ele é muito pequeno. Entendi. Baseado com as outras fontes de tráfego. Sei lá, 2%, 3%, enquanto um Google orgânico é 25%, 30%, pelo menos na média dos nossos alunos e clientes. Então, assim, beleza, você tem um ROI gigantesco, mas você tem, sei lá, estou chutando aqui, você tem 100 visitas do GPT e tem 3.000 visitas do Google. No final das contas, o Google gera mais dinheiro, mais relevante, mas o ROI é menor, né? Mas te custou. Mas aquele negócio, por que só um? Só um quê? Por que só um canal, né? É a sim, discussão que a gente exatamente. Você vai ter vários. Só né? que lembra que a IA é algo novo. Na verdade é novo, né? Não é entre aspas, ele é novo. Sim. O pessoal ainda está usando a IA como Google. Exatamente. Né? Não está usando um potencial que pode ser. Acho que nem a gente que já tem uma caminhadinha, a gente não está usando tudo que poderia. Né? Mas é algo que assim, você já larga na frente. Exatamente. Então por que não ter isso aqui também? Cara, e o meu terceiro canal favorito, e que talvez possa ser um canal... Na verdade, talvez seja injusto colocar ele como um canal separado, mas ele é um bom assistente ou outros canais trabalham para levar para ele, que é o WhatsApp, né? O marketing conversacional. Também converte demais. Né? Se você olha hoje, principalmente dos produtos mais complexos... Ah, tá. Beleza. De repente eu estou com uma miopia de achar que o meu negócio é o negócio dos clientes que eu atendo. Mas perguntou para mim, então dane-se, né? Na minha realidade. O WhatsApp. O WhatsApp ele é responsável pelo fechamento de muitos e muitos contratos, talvez como parte desse funil. Sim. Mas assim, de canais que dão ROI, que eu acho que foi sua pergunta. Sim. Cara, indicação, WhatsApp e inteligência artificial, sem levar em conta volume, sem levar em conta os passos anteriores, tipo, o que precisou funcionar para aquela pessoa estar ali, né? No caso da indicação, você tem todo um processo para pegar os leads e indicar. No caso da inteligência artificial, você tem todo o processo de posicionar o seu site e a sua marca para que ela fique palatável para as IAs. E no caso do WhatsApp, você tem o material, você tem tráfego pago que vai levar para o WhatsApp. Você tem depois, né? O que acontece depois que o lead chega? Que essa pessoa que chegou interessada, a gente chama no marketing como todo de lead, que não é nada mais nada menos do que alguém interessado no seu produto. É isso aí. Só isso, né? Por definição é isso. Mas minha resposta te surpreendeu, cara? Me surpreendeu. De uma forma burra ou de uma forma... Não. Uma forma boa. Pode ser uma forma burra também. Não, porque assim, sem filtro. Eu não esperava que você fosse meter o WhatsApp, tá? Mas faz todo sentido quando você entende que a gente estava conversando lá no começo desse episódio, que as pessoas querem voltar a ter relacionamento, querem voltar a se conectar e tal. Então, uma das coisas, mas a pessoa não leu a página de vendas? Não, ela não leu a página de vendas. Ela só quer conversar com alguém para tirar as dúvidas dela no tempo que ela quiser. Se você fizer um bom atendimento, a chance de conversão é o que você falou. É só uma questão de data e preço, pensando em curso, em consultoria, mas no geral é isso. Por quê? Porque o atendimento foi bem feito. Me sinto bem aqui. Se eu me sinto bem, eu provavelmente vou comprar. É bem por aí. E tem outra, assim, que talvez você tenha mais experiência do que eu, mas acho que vai para outro programa, que é o canal de aquisição de ligação, né? Eu comecei a vir a minha agência assim. Todo mundo fala e é uma coisa que cada vez menos as pessoas querem fazer. As pessoas dizem que cada vez menos querem receber, mas tem tanta gente dizendo que dá certo e que a operação foi para outro nível porque escalou. Tem gente que diz que escreve carta à mão e que é o melhor ROI que tem porque tá diferente, enfim. Aí eu não sei o que é verdade, o que não é verdade, mas faz sentido, né? A partir do momento que você se diferencia de algum jeito, você tem uma chance de conseguir um retorno legal sobre aquilo. Então, assim, ligação é algo que eu confesso que eu devia fazer mais e um dia ainda vai ter alguém comigo me ajudando a fazer ligação. Mas dizem também que funciona muito bem, né? Tem uma rotina de ligação como um canal de aquisição.
ou de fechamento. Até trazendo para o digital, que a galera faz no social selling, né? Curtiu, comentou alguma coisa, pô, achei legal, você respondeu, um abraço, virou seu melhor amigo, daqui a pouco tá te vendendo alguma coisa. Exatamente. Né? Que é um outro canal que eu gosto também bastante, que não tem a ligação, né? Que ainda o pessoal tem muito medo do cold call, sempre teve, sempre vai ter, né? Porque na verdade o medo da cold call, ela não é se ela vai dar certo ou vai dar errado, é o medo da rejeição, né? É o medo do cara te xingar, é o medo de bater o telefone, nossa, como estou me sentindo mal com isso, eu me sinto mal quando não tem ROI numa operação. Exatamente, né? Você liga 30 vezes e ganha um sim, a maioria das pessoas fica remoendo os 29 e quem tem sucesso vai ficar feliz pelo entendendo que não é pessoal, né? Que faz parte do processo. Cara, a gente já está chegando no nosso tempo. Deixa eu só dar antes de você me cortar, não vou te cortar. Bom. Vai, você sempre me corta, pô. Uma técnica maravilhosa para o cold call é a seguinte: em vez de você ficar pensando, eu preciso de um sim, você tem a lei das médias, você já deveria ter, ou do seu negócio, mas se você estiver entrando, você já sabe, olha, mais ou menos que seja, a cada 30 ligações eu fecho, um exemplo, 30 mil reais. Um exemplo. Né? Então você divide 30 mil reais por 30. Então, cada ligação, na verdade, você botou R$1.000 num cofrinho, que você só tira quando você fecha um sim. Entendi. Então, basicamente a conta é essa. Liguei. Me disse não, dane-se, ganhei R$1.000. Não, dane-se, ganhei R$1.000. Pronto. A vida muda. Total. Mas está chegando no final. Vai, pode falar aí. Calma. Tem duas coisas aqui que a gente não pode deixar de falar. Primeiro, saber quais são os seus 3 canais favoritos, que agora eu fiquei curioso. Tá. E vou julgar, tá? Vai julgar? Vou. a cara já está julgando. Né? Eu preciso dizer que a indicação para mim é maravilhoso, mas não é a indicação estruturada que nessa galera chama, que depois vira um cold call, na verdade. Não, é a indicação quase um matchmaking, onde tem o Ricardo, tem o Zezinho, eu sei que o Zezinho precisa e eu sei que o Ricardo tem para oferecer, eu junto os dois. Essa indicação para mim é ROI lá em cima. Essa eu concordo. É lá em cima, né? Que é a indicação real, que assim, cara, compra esse copo aqui, porque esse copo aqui é maravilhoso, tu não vai se arrepender. Tá? Então essa para mim é o concurso. Não esperava essa agora, confesso, achei que eu tinha me livrado. Pois bobinho, é a volta do cipó que chama. Foi, ó. Cara, a segunda com ROI alto, eu confesso que 1 a 1 no WhatsApp, em especial no Brasil. Né? Estou falando especial no Brasil porque como tem cliente fora, muda. O telefone lá fora ainda é muito usado. O famoso, nossa, pessoal, liga lá, liga. Muito mais do que aqui. Mas pensando em Brasil como um todo, o atendimento no WhatsApp, que é 1 a 1, com bom atendimento, e não é o atendimento, é o atendimento receptivo. Chegou o lead, sim. eu vou falar, não, porque tem a galera que começa oi, tudo bem, ativo, fulano, né? e tal, no ativo. Não. Eu tenho interesse nisso aqui, cheguei por anúncio, cheguei porque botei um QR Code ali e tal, que seja esse aí também, 1 a 1, e é 1 a 1 com carinho, não estou falando com mensagem pronta, bloco, copia, cola, não, deixa eu entender o que você precisa mesmo, até, e inclusive, se tiver erro de digitação, é mais humano ainda. Exatamente. Né? Vamos lá, são 2, falta 1 agora. Cara, eu tô em dúvida aqui, entre 2. Eu posso te falar meu quarto. Vai. Meu quarto é um remarketing bem feito. Tá. É o tráfego pago. Cara, o Google orgânico é muito bom, porque em tese você tem todo o esforço inicial ou orgânico e depois começa as visitas virem, né? E isso daí, se você tiver um processo bem feito, vira. Então, a longo prazo é ótimo, mas de benefício direto, acho que quando você tem uma base boa de anúncios, etc., um remarketing bem feito, criativo, com as dores daquele cara que te abandonou, talvez com uma oferta boa, seja um ótimo ROI. Lembrando que aí você tem também o problema da escala, né? Você só vai ter remarketing para as pessoas que passaram pelo seu site. Tá. Então, boa. Eu gosto desse também. O remarketing bem feito, estruturado, que precisa de verba também. Sim. Eu gosto, mas ele não está no meu top 3. O meu top 3 é a comunidade. Você trazer essa galera para uma comunidade, seja ela paga o valor irrisório só para valorizar, ou mesmo uma gratuita, e você construir, na verdade, quase fãs. Você conseguir efetivamente gerar valor dentro daquela comunidade para aquela pessoa, então você está dando, você está investindo alguma coisa de alguma forma, né? Nem que seja seu tempo, seu conhecimento, para esse cara vir. Esse ROI é muito alto. Maravilha.
Ali o cara vai pagar, de repente, uma consultoria, uma mentoria, até um curso seu caro, tranquilamente, porque ele já sabe que vai dar certo. Porque se o de graça, dentro de uma comunidade, porque é controlado, tem regras e tal, não estou falando de pega um e-book aqui de graça, não é isso. A comunidade, para mim, é o meu eu botaria em terceiro lugar. E para a gente fechar agora, a gente falou muito de fontes de ROI, mas que, se a gente parar para pensar, muitas delas já estão ali no meio para o final do funil. Tá. Né? Talvez o WhatsApp não, mas enfim, a maior parte já está. E uma coisa que a gente não pode negligenciar e que é muito difícil, porque você precisa controlar a ansiedade, precisa controlar a expectativa fala bonito agora, dos stakeholders. Eu acho que ninguém é um stakeholder. Né? Eu sei o que é, mas assim, qual a tradução de um stakeholder? Cara, são os pontos de apoio do negócio, né? Pensa numa tenda e são as pessoas que seguram ali as então estacas. São pessoas, assim, né? traduzindo... Sim, são grupos de interesse, né? Entendi. Stakeholders. Grupo de interesse, olha que bonito. Muito melhor. Pois é. Daqui a pouco você está metendo já falei, vamos fazer uma call, the deadline... Enfim, quando a gente for para Faria Lima, a gente começa... Faria Lima? Faria Lima. Mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho também dessas outras etapas que, se a gente medir pela régua do ROI, vai ser uma porcaria. Tá. Sendo que hoje a gente... Aí é papo para outra coisa, né? Papo meu amigo Gustavo Esteves, da Métricas Boss, que é o modelo de atribuição, né? Como é que a gente consegue entender que aquele canal ali foi relevante? É como se fosse um jogo de futebol, né? O que vale é gol, sim, mas você precisa do zagueiro do meio campo para te defender e para eventualmente criar jogadas para o atacante conseguir fazer o gol, né? E às vezes a gente foca só ali no atacante, sendo que, se não tiver um time inteiro por trás, não vai fazer sentido. Mas é aquele torcedor da arquibancada que fica desesperado, gritando para o treinador colocar 8 atacantes porque precisa fazer gol, né? Se fizer isso, toma de goleada. Mas eu queria que você falasse um pouquinho desse processo e de quais são canais preparatórios. Assim, acho que modelo de atribuição agora é loucura a gente entrar. A gente faz um programa sobre isso, porque tá prometido. Eu acho que ficou muita interrogação. Modelo de atribuição, a pergunta é: do que você está falando? Aonde isso? No modelo? Oi? Tipo, gente, é no Analytics, tá? Só para deixar claro, se é no Analytics, que é o Google Analytics, né, que a gente usa para saber da onde está vindo. Métricas geral, né? Como é que você consegue entender qual foi o canal que teve relevância dentro da jornada do cliente, né? Então, assim, tem às vezes coisas que a gente faz que não vão dar frutos naquele momento, mas que sem aquilo a gente não consegue colher esses frutos. Então, é a mesma coisa que você esperar que, ao plantar uma semente, né, um dia depois você já vai... Uma árvore frondosa. Exatamente. Você precisa esperar um tempo, mas se você não tiver aquele ato inicial de plantar a semente, regar, etc., você não vai ter as frutas para você pegar daqui a um ano, né? E aí eu te pergunto, né, o que é mais importante? Plantar a semente, regar ou colher as frutas, né? Não tem o mais importante, é o tudo, né? Mas quando você está morrendo de fome, parar para pensar que você tem que plantar a semente e ficar ali esperando com o estômago roncando é complicado, né? Então, é um pouquinho dessa analogia. E eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente encerrar, né? Essas etapas de funil, por mais que hoje a gente tenha esse conceito de funil, como você falou, mais ultrapassado, né? A gente tem funil em volante, funil em 8, né? Do símbolo do infinito. Você tem vários modelos, né? De multicanal. Sim. Vai e volta, né? Hoje, na verdade, o funil ele é muito menos início, meio e fim. Né, muito mais pontos de contato e enfim, tem várias coisas sobre isso. Mas eu queria que você falasse da importância disso e por que a gente não deve negligenciar, por mais que aquela ansiedade bata e você não queira botar sua verba, sua energia em algo que, cara, você não vendeu nada ali no dia, mas você vai vender depois. Sim. Cara, quando a gente pensa em... Tipo fazer um podcast que não é feito para vender. Que nem a gente está fazendo, que é só para entregar conteúdo? Não, estou falando de outras pessoas. Mas tem podcast por aí que você faz só para gerar reconhecimento, para as pessoas entenderem, etc. Mas você não vai vender nada diretamente. Assim, né? E é isso que eu ia falar, né? Que é a parte do branding, né? Não tem para onde fugir. Do reconhecimento de marca, de você posicionar essa marca no teu mercado. Você precisa disso a longo prazo.
vender amanhã, daqui ao tempo, até é possível. Mas quanto você vai reter esse cliente, se você tem algum tipo de recorrência, isso tudo vai sendo importante, que tem a ver com o que a gente estava falando antes, né? Que é o produto, a oferta, mas antes, junto com o produto e oferta, até antes da oferta, você tem a marca. Como é que eu vou posicionar essa marca? Quais são os valores dessa marca? Com quem eu estou me comunicando de forma clara para esse meu público que pode vir a ser o meu cliente? Isso é o que vem antes. É muito difícil você achar alguém que fale assim, nossa, essa campanha de brand, de reconhecimento de marca, nossa, mudou 30% o game da venda. Ninguém vai falar isso, você não vai nem achar, e acho difícil pessoas medirem isso de forma correta. Só que fica muito claro. E eu posso trazer até o exemplo do Academy, né, da M2BR Academy, que já tem uma história, ela tem uma base forte. Quando fala M2BR Academy, opa, esse curso é bom. E mais que tudo, quando você chega com o diploma da M2BR Academy em empresas, é um pouco mais pesado do que eu fiz um marketing até numa faculdade grande. Tá? E isso é importante, porque é direcionado, que é o pré, né? Que é o zagueiro, talvez. Eu nem sei, para mim o brand, ele é quase não consigo fazer analogia com o futebol, tá? Porque ele está intermeado em tudo. Porque quando você faz uma campanha de venda, o teu branding, a tua venda está baseada no teu branding, está ali no meio das coisas. Então não tem como dizer que é ou não é, mas é de suma importância. E aí, já trazendo um outro ponto, que é o seguinte: todo mundo tem que fazer a longo prazo, eu sugiro, tá? Eu sugiro, porque é aquela coisa, você começa a ter valores e você começa a ser reconhecido por aquilo que você já é e não por aquilo que você vende, até porque os teus clientes não sabem quanto você vende. Não importa para eles se você vende 1 milhão, 15 milhões, se você vende R$10. O importante é que você entrega para ele exclusivamente. Então esse branding, ele é importante, especial a longo prazo. Bruno, eu preciso vender hoje. Show, vamos focar em venda agora. Mas esse caixa que está entrando, vamos trabalhar o branding a longo prazo para o seu negócio ser sustentável e aí sim diminuir o custo de aquisição do meu cliente, o famoso CAC. Pois é. Ficar outra promessa aí. Daqui a pouco a gente vai fazer um programa só para falar de brand especificamente. Mas eu acho que a ideia toda é que você vai colher o que você plantou. Sim. E tem muita gente que fica ali só focado em exaurir o máximo do que já tem, dos clientes que já tem, sem pegar um pouco desse dinheiro, um pouco dessa energia e conseguir plantar novas árvores, né, ou abrir novas frentes. Então, em algum momento, você, estou chutando aqui, né, mas você vai ter que fazer um anúncio para colar a sua marca em alguma ideia. Ou você vai ter que patrocinar um evento só para aparecer, para as pessoas saberem quem você é. Se o seu produto, o seu serviço é novo, talvez você tenha que gastar um tempo explicando o que é, para que serve, qual é a dor que ele sana, que ele resolve. Ao invés de já sair dizendo que custa 10 vezes de R$99 e que você pode parcelar, né, no cartão de crédito sem juros. Tem vários eventos aí, pegando internamente aqui, tem vários eventos que a gente faz que eles são só eventos para as pessoas conhecerem o espaço, conhecerem o nosso jeito e terem um bom momento aqui. Para quando ela estiver pronta para comprar daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, ela lembre da gente com carinho e ajude no processo de compra de outras etapas do funil, porque ela lembrou da gente lá atrás. Assim. Então, a não ser que você seja o chaveiro que vai trabalhar às 2 da manhã, que aí eu aconselho que você gaste 95% da sua verba em Google Ads de meia-noite às 6, mas seria legal você tentar mapear, entender bem como é que funciona esse processo de decisão, o que é importante em cada etapa e ter uma ação de marketing preparada para cada uma dessas etapas e em canais específicos. Não, com certeza. E aí eu queria trazer uma última pergunta para você. Já estão chamando Já estão chamando no ponto. Não, mas é a última que é relacionada à ROI e à jornada. Tá. Esse cliente entrou na base, isso quer dizer, ele já fez uma primeira compra e ele tem possibilidade de comprar de novo. Quando ele compra de novo de você, conta como o ROI daquele mês? Ou você pensa algo de separado? Para mim, conta. Conta? Conta. Por quê? Porque quando é intencional, principalmente, eu acho que conta. Porque
assim, você tem várias coisas que você pode agir intencionalmente com o cliente que já é seu, né? Aí tem aquele famoso estudo, né? Você já deve ter visto outro podcast, né? Que o cliente antigo é muito mais barato, né? De você vender para ele, etc. Mas é verdade. Pô, imagina que quando as pessoas terminam o curso aqui, eu posso ir no último dia de aula, quando está todo mundo feliz, no happy hour, etc., e fazer uma oferta especial. Sim. Mas assim, eu tive o trabalho de pensar na oferta, de baixar a minha margem para oferecer algo que faça sentido. Cara, isso é ROI, assim, né? Eu tô indo lá para fazer um upsell, né? Ou para fazer um cross-sell. Como eventualmente você também pode ter, na hora do fechamento, você ter alguma coisa extra para o cliente pegar alguma coisa que você não está vendendo no serviço principal, mas você está oferecendo a oportunidade dele comprar algo a mais, ou no meio da jornada dele. Entendi. Eu acho que tudo é ROI, assim, né? Você está aumentando seu ticket médio e está aumentando o LTV do seu cliente com base nisso. Então você está me dizendo, traduzindo em miúdos, que quando eu faço um bom branding, eu faço uma boa jornada do cliente, depois que ele vira o meu cliente, e eu faço um acompanhamento para que ele compre de novo, vira uma grande bola de neve e você aumenta o seu ROI pelo simples fato que teu custo você já pagou lá atrás e fica muito mais barato de eu fazer essa manutenção. Basicamente, é isso que você está me dizendo agora. Basicamente, o que eu falei no começo do meu negócio preferido de ROI, eu ainda falei merda, porque esse é o primeiro. Que é vender para os meus próprios clientes, que é muito mais fácil quando você se garante e tem um serviço bom, né? Então, apaga o que eu disse, esse daí é o primeiro. Calma, não apaga, porque ali a gente está falando de aquisição, novos clientes. Ok. Por isso que eu fiz questão de te perguntar isso, porque eu te conheço, porque eu sei que tu gosta desse. Sim. Né? É você oferecer algo que faça sentido para a tua base, para que aumente, obviamente, o ticket médio da empresa, mas que aquele cliente também tenha algo de valor para ele. Não, óbvio. Pô. No final das contas, é para isso que a gente está aqui. Assim, né? Acho que se você não tiver essa vontade de vender algo para o seu cliente, não fazendo promessa mentirosa e que é algo que transforma a vida dele, você não dura no mercado 2 anos. Não dura. É isso, né? Real. Eu já estou há quase 20 anos, acho que 20 anos, então já perdi muito dinheiro por não ir para essa parte, mas pelo menos eu tenho a longevidade. É isso, continua ganhando. Essa é a verdade. Pois é. Não tanto quanto poderia. Mas vai, fica tranquilo. Pois é, por falar nisso, se alguém quiser patrocinar aqui o podcast, é só mandar mensagem. Estamos buscando marcas e influenciadores que queiram participar desse papo aqui com a gente e dos outros podcasts da casa. ROI sem filtro, tá? ROI sem filtro. Vem pra cá, mas vem sem filtro. É para falar o que tem que falar mesmo. Aqui não tem papas na língua. Exatamente. Bruno, muito obrigado por mais um episódio. Hoje? Fechamos. Já fechamos? Já fechamos. Tão bom. Já fechamos. A gente vai ter outro daqui a pouco. Daqui a pouco, então tá bom. Pessoal, estamos encerrando aqui mais um ROI Sem Filtro. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por quem nos acompanhou, seja no celular, lavando louça, correndo, na academia, enfim, prestes a dormir. Muito obrigado aí pela sua audiência, para quem nos assistiu, para quem nos escutou, para quem fez os dois. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar like, de compartilhar com seus amiguinhos, fazer a recomendação que a gente falou. Se tiver no Spotify, marca lá como favorito, se inscreva também no podcast. E dá estrelinha no Spotify, tem que dar estrelinha. Tem que fazer tudo, tá? É o mínimo que você tem que fazer, é o ROI que você tem que nos dar, tá? Pelo menos isso daí você tem que fazer, pelo amor de Deus. É isso. Valeu e até a próxima. Valeu, galera.